Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos utilizar a apostila número 7, capítulo 13. Vamos lá, então? Acompanhando comigo? Hoje, turma, nós vamos falar um pouquinho de ortografia, né? Ortografia é a escrita correta das palavras, né? De acordo com o sentido que eu quero atribuir na minha frase. Então, nós vamos falar de contudo junto e contudo separado, com quanto junto, com quanto separado, através de e por meio de. Acompanhando comigo, por gentileza. Algumas palavras ou expressões podem gerar dúvida no momento de sua grafia, por terem som e ou escrita parecidos. É o que ocorre, por exemplo, com as expressões contudo e contudo, com quanto e com quanto. Observe que os pares são pronunciados de modo semelhante, no entanto, têm escritas diferentes. Assim, é importante conhecer as diferenças entre esses termos para que se evite o emprego inadequado deles. Igual, né, turma? Mais com i, mais sem i. A pronúncia é igual. É errado quem fala mães. Não existe isso. Mães, para conjunção, não existe, tá? Mães é o plural de mãe. Então, é mais e mais, tá? Mesmo que se eu quiser indicar quantidade, que é com i, vai ser mais. E ideia de oposição vai ser mais também, tá bom? Mas só que é o sem i. Contudo e contudo. A palavra contudo é uma conjunção coordenada que liga duas orações estabelecendo uma relação de oposição. É como se fosse o mais, como se fosse o porém, tá? Gostaria de ir ao show, contudo, porém, mas não há mais ingressos para comprar. Então, esse contudo junto é uma conjunção coordenativa que expressa a ideia de oposição. Nesse período, contudo, introduz uma ideia de contraste entre querer ir ao show e não poder ir pela falta de ingresso. Com isso, esse termo funciona como uma conjunção coordenativa adversativa e, portanto, poderia ser substituído por porém, mais, todavia e etc., sem que houvesse mudança de sentido, certo, turma? Já contudo, é uma expressão formada por dois termos, a preposição com e o pronome indefinido tudo. Ela indica quantidade, apresentando a ideia de com todas as coisas. Veja este exemplo. Planejei uma viagem com tudo o que desejava. Ou seja, com tudo, com várias coisas, com todas as coisas, né? Eu arrumei minha mala com tudo que eu tinha que levar para a casa da minha amiga, né? Então, dá uma ideia de quantidade, não é uma ideia de oposição, por isso que eles são separados. Certo, queridos? Deixa eu aumentar só um pouquinho a minha tela aqui. Agora vamos ver a ideia de com quanto e com quanto separado. A palavra com quanto é uma conjunção subordinativa que expressa a ideia de concessão. O que é concessão? É uma ideia contrária. Isto é, uma ideia contrária à oração principal se concretiza, sem que isso seja um impedimento à realização de algo. Ela liga uma oração subordinada adverbial concessiva à oração principal. Gente, o com quanto junto, por ela ser uma conjunção subordinativa concessiva, ela é igual ao embora, o mesmo que. Então, com quanto eu tivesse outras ideias, acabei concordando com o diretor. Embora eu tivesse, mesmo que eu tivesse, eu acabei concordando, certo? Como conjunção subordinativa adverbial concessiva, ela pode ser substituída por embora, ainda que, apesar de que e etc., sem que haja alteração de sentido. Já com quanto é uma expressão formada por dois termos, a preposição com e o pronome definido quanto. Ela indica quantidade, sendo empregada principalmente em frase interrogativa. Veja este exemplo. Com quanto dinheiro ficou no final do mês? Certo? Ou seja, está expressando uma ideia de quantidade, não de oposição de ideias contrárias. O termo com quanto é uma conjunção porque não sofre variação. A expressão com quanto, no entanto, pode variar em relação ao pronome quanto, em gênero e número, já que ele é
um pronome indefinido variável, né? Eu posso falar com quantos alunos você ficou naquele dia, certo? Você irá viajar com quantas malas? Ó, separado, claro. Tá bom, turma? Através de e por meio de. Depois que vocês leem, né, essas explicações aqui, as coisas ficam mais claras, não ficam? Claro que ficam. Outro par de palavras, de expressões em que pode haver o uso inadequado é através de e por meio de. Nesse caso, a confusão não ocorre porque há semelhança ortográfica ou sonora, mas porque tornou-se comum o uso de através de como sinônimo de por meio de, na linguagem informal. Essas expressões, no entanto, apresentam sentidos diferentes e as pessoas estão utilizando com o mesmo sentido. A expressão através de é uma locução prepositiva. Por que ela é uma locução prepositiva? Porque ela termina em preposição. É uma locução preposicional que tem relação com o movimento físico de atravessar, transpassar, por ter como sinônimos a expressão de um lado para o outro lado, para o outro lado de, e por dentro de, pelo interior de, por entre, no decorrer de. Vamos ver os exemplos de através de. Viu uma nuvem escura através da janela de seu quarto, ou seja, por meio da janela do seu quarto, por entre a janela do seu quarto. Não, por meio de não. Não pode usar o por meio de aí não, turma. Tem que utilizar pelo interior. É melhor, fica melhor assim. Porque se usar por meio de tá errado, porque eles não têm o mesmo sentido. Então, viu uma nuvem escura através da janela de seu quarto. Viu uma nuvem escura por dentro da janela do seu quarto, tá? Através dos anos, ou seja, no decorrer dos anos, a quantidade de prédios foi aumentando cada vez mais. Tira a ideia de por meio de. Já a expressão por meio de é uma locução preposicional, também prepositiva, né? Que exprime ideia de meio ou de instrumento. Ela equivale por intermédio de, mediante, por. Comprei o livro por meio do site da loja. Então, não pode botar através do site. Tem que ser por meio do site. Olha só, turma. Chegamos ao museu por meio do guia turístico, ou seja, por intermédio dele. Então, vamos pensar assim, ó. Por meio de vai ser por intermédio de, mediante de alguma coisa, certo? Agora, através de vai ser por dentro de, no decorrer de, certo? Então, turma, nós vimos hoje essas diferenças e aqui ao lado ainda tem mais uma diferença que eu vou ler para vocês. Com quanto ou por quanto? As expressões com quanto também é confundido por quanto. Embora ambos os termos sejam conjunções, eles exprimem ideias diferentes. A conjunção por quanto introduz orações causais ou explicativas, sendo equivalentes a porque, pois, visto que, e etc. Veja o exemplo. Não fomos correr no parque por quanto estava chovendo, ou seja, porque estava chovendo, certo? A conjunção com quanto, conforme teoria, tem valor concessivo, equivalente a embora, apesar de que, vamos ver o exemplo. Pedro não participou do exame de matemática com quanto pudesse fazê-lo. Embora pudesse fazê-lo, ou seja, ele não participou, embora pudesse fazê-lo, uma ideia contrária, certo? Então, vocês viram que há muitas pegadinhas, né, na língua portuguesa. Então, é importante que vocês tenham conhecimento dessas palavras, dessas expressões, para que na hora do emprego, né, seja numa redação, seja na oralidade, esse emprego seja correto. Tá legal? Façam uma revisão desse conteúdo no caderno, façam as anotações, que é importante. Tá bom, turma? Um grande beijo a todos e até logo, oitavo ano. Tchau, tchau.